Amém? Eu queria que você cantasse o refrão dessa música. Temer porque Declare. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo porque eu vejo, vivo porque creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Temer por quê? Temer por quê? Esse é o tema da nossa palavra essa noite. Temer por quê? Por que que muitos de nós temos estado nesse lugar? De tanto medo, de tanto receio. Você tem temido por quê? Interessante que essa parte dessa canção temer porque se eu estou guardado naquele que nunca falha. Essa passagem, essa canção, se você for ler o livro de Salmos, ela nos leva muito para o livro de Salmos, aonde em todo o tempo o salmista vai falando aonde é o refúgio, aonde é o esconderijo, por que que ele não vai temer, aonde é que ele está guardado. Você pode até abrir aí a sua Bíblia agora em Salmos 91. Salmos 91. Salmos 91. Obrigado quem disse glória a Deus, é de graça. Dá glória a Deus, aleluia. Amém? Salmos 91. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Temer por quê? Olha o que o Salmo 91 está dizendo. A gente gosta muito dessa parte. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mas olha o que o salmista está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem por que temer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem por que temer. Ele fala aquele. Ele diz assim, aquele que decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo, ele não tem por que temer. Porque ele fala assim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem Deus como refúgio, como fortaleza. E porque Deus é refúgio e fortaleza,
essa pessoa confia em Deus. E o que Deus faz nesse esconderijo do Altíssimo? Aonde você se coloca? Ele faz o quê? Ele guarda você do laço do passarinheiro. Ele guarda você da seta que voa de dia. Ele guarda você do terror noturno. Ele guarda você e ainda Ele dá ordem ao seu exército de anjos ao seu respeito. E ainda Ele faz 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não é atingido. Mas por que você não é atingido? Porque você decidiu ficar no esconderijo do Altíssimo. Amém? O esconderijo do Altíssimo é um lugar que ninguém te leva, que só você pode ir. Mas se você ficar nesse lugar, temer por quê? Se eu estou guardado naquele que nunca perdeu batalha. Temer por quê? Se Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu posso confiar. Por que você tem temido? Por que você tem estado com medo? Se você está no esconderijo do Altíssimo. Aonde não tem medo, a fé pode se mover. Aonde o medo não domina, a fé pode se mover. A fé em quem? Jeová Jiré, aquele que provê tudo de novo, que faz algo novo. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos entender? Por que nós somos filhos de Deus e nós temos temido? Eu não estou dizendo que você não pode ter receio. Eu não estou dizendo isso. Porque os homens de Deus, eles tiveram receio, né? Em algumas circunstâncias da sua vida. Mas eles não deixaram de confiar e de se posicionar. Mas o que a gente precisa entender? O medo em tempo de guerra é um espírito. O medo em tempo de guerra é um espírito. Que faz o quê? Que te tira do esconderijo do Altíssimo. Porque se você está no esconderijo do Altíssimo, temer por quê? Se eu estou guardada. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo está muito preocupado com Timóteo. Essa passagem que a gente vai ler, a gente vai ver que Paulo está muito preocupado com Timóteo, lembrando de Timóteo nas suas orações. E olha o que ele fala. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo estava muito preocupado com Timóteo e com as lutas que Timóteo estava passando para que o evangelho se expandisse. E Paulo
começa a falar para Timóteo, que tem lembrado de Timóteo nas suas orações. Mas Paulo fala assim: mas o motivo de eu falar com você é te lembrar. Ativa o dom que existe dentro de ti. Por quê? Porque se você parar, você não vai estar exercendo o que o Senhor liberou sobre a sua vida, que foi o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Se você parar e você não lembrar, não ativar o dom que existe em ti, Paulo está falando, por que ele tem que ativar o dom que existe dentro dele? E Paulo está falando para Timóteo em um tempo difícil, porque Paulo fala assim: Deus não nos deu, Timóteo, lembra que Deus não nos deu espírito de medo, lembra que Ele não nos deu espírito de paralisia, mas Ele nos deu força, amor e moderação. Então te levanta, ativa o dom que já está dentro de ti. Amém? A gente precisa entender que antes de Deus materializar algum acontecimento, alguma coisa que é promessa dele na nossa vida, Ele nos reposiciona. Amém? Nos reposiciona onde? Dentro de nós. A reposição de Deus na nossa vida é alinhar dentro de nós o que precisa ser alinhado. Posso ouvir um amém? E às vezes, esse reposicionamento pode ser físico, mudança de lugar, mas geralmente é dentro de nós. É sobre as nossas vontades, é sobre os nossos desejos, é sobre o nosso entendimento. Amém? Então, o que Paulo estava fazendo com Timóteo, era lembrando Timóteo daquilo que Deus já havia depositado dentro de Timóteo. Por quê? Porque existia uma porta aberta para que Timóteo pudesse expandir o Evangelho, o reino de Deus. E nós estamos em um ano de quê? Portas. Estamos no ano de quê? Portas abertas. Você tem entrado por essas portas? Você tem entrado por essas portas? Quando nós iniciamos o ano das portas abertas, é tão lindo que o tema ativa o coração das pessoas. Aí em janeiro as pessoas estavam assim, portas abertas. Aí o que você pensa? Só bênção. Meu Deus, vai ser o ano que eu mais vou prosperar, vai ser o ano que a minha família vai ser salva, vai ser o ano que eu vou evangelizar, vai ser o ano que eu vou fazer missões, vai ser o ano que eu vou ter o melhor ano do casamento da minha vida, vai ser o melhor ano, porque eu vou entrar pelas portas abertas. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, que aqueles que creem em Jesus, todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais sobre a nossa vida. Amém? Então existe realmente portas abertas para nós. Amém? Mas o que aconteceu de janeiro até aqui? Por que você começou a temer, sendo que você estava caminhando rumo às portas abertas? Pastora, porque as portas do Evangelho que estavam abertas, parece que começaram a se fechar. Cada vez mais está difícil pregar o Evangelho. A gente não pode falar nada. A porta da prosperidade que eu achei que estava aberta, parece que se fechou. Foi uma dificuldade financeira. Eu não estou entendendo que as portas estão abertas e parece que foi um tempo de escassez. É verdade? Mas você está temendo a tudo isso por quê? Se você está guardado naquele que não perde batalha. As bênçãos que já foram liberadas na sua vida
não isenta você de aflições. Pelo contrário. Se é para você receber uma bênção, você acha que o inimigo vai sentar na cadeira de balanço e ficar olhando você passear até lá? Não. Ele não vai ficar sentado. Porque ele é um ladrão. E ele engana ainda como uma porta também. Às vezes ele ainda engana você para você entrar na porta errada. Todas as vezes que é para você receber uma bênção, o inimigo ele não vai ficar sentado esperando você chegar até o local da bênção. Porque ele é esse que veio e que já sabe que você tem uma bênção liberada sobre a sua vida. Amém? Mas por que você começou a temer no meio do caminho? É nesse temer que Deus precisa te reposicionar. Amém? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados. Os que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados. Amém? A porta que está aberta, ela não é fechada porque surgiu problemas na sua vida. Não. Ela não é fechada. Se acontecer lá na ponte um engarrafamento e você precisa passar para o outro lado, o que você vai ter que fazer? Esperar o engarrafamento passar, não é assim? Ou então você vai ter que comprar um barco e atravessar pelo rio, mas você tem que chegar do outro lado. Você não tem que chegar do outro lado? Não é? Alguém fecha a porta que Deus abre? Não. A escassez, a situação financeira, uma doença, a circunstância não muda o propósito que Deus disse que tinha sobre a tua vida. Por isso que Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai precisar de um Deus de refúgio e de fortaleza. Vai precisar de um Deus que faz com que 1000 caiam ao seu lado. Amém? Mas não vai temer porque está guardado. Posso ouvir um glória a Deus? Então por que a gente tem temido? Por que a gente não tem entrado pelas portas que continuam abertas? Por que eu estou passando por situações financeiras? Por que eu estou passando por escassez? Por que eu estou passando por algumas coisas? Lembra do dom que existe dentro de ti e te reposiciona. Eu queria falar uma coisa aqui sobre a porta. E eu já falei várias vezes, mas eu vou lembrar você. Tanto Paulo como Timóteo, quando a Bíblia está falando de porta, existe várias portas. Amém? Mas a primeira porta que a gente passa é a porta chamada Jesus. Não é assim? O que diz a palavra de Deus em João 10, de 1 a 7? Eu vou ler rapidinho. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém? E a Bíblia vai falar que quem entrar por essa porta, vai entrar
e sair, será salvo e terá pastagem, terá alimento. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que Ele é a porta. E quem for ovelha, entra por essa porta. Quem não entrar pela porta, que é Jesus, mas querer entrar de qualquer jeito no reino de Deus, é salteador, é ladrão. Olha só o que acontece. Muitos de nós queremos as bênçãos, as portas, as bênçãos, todas as bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais. Mas a gente não quer passar pela porta verdadeira. A gente quer pular a porta de Jesus e alcançar as outras portas. Como assim? Eu quero as bênçãos, mas Deus não é dono do meu coração, porque Ele não pode tocar no meu dinheiro, Ele não pode tocar na minha casa, Ele não pode fazer do jeito que Ele quer, mas eu quero as bênçãos do reino de Deus. Eu não sou ofertante, eu não tenho um coração generoso, mas eu quero as bênçãos do reino de Deus. O que a palavra de Deus diz? A primeira porta na nossa vida, que são as portas abertas, que a palavra de Deus diz, está lá em Mateus, que eu não vou ler para você, mas que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino. E o que acontece? Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for ler Mateus, você vai ver que o povo ali está preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que vai acontecer amanhã. E o Senhor está dizendo assim: não sei para que vocês estão se preocupando com isso. Basta vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino. Aí tem gente que pensa que é servir na igreja. Se eu servir na igreja, eu vou ter todas as demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é deixar Deus governar o seu coração. Se Deus governar o seu coração, você terá as demais coisas. Amém? Por quê? Porque Satanás não alcança a sabedoria de Deus. E se Deus governar o seu coração, você vai caminhar como uma pessoa sábia. E Satanás não alcança a sabedoria de Deus. Amém? Então, buscai em primeiro lugar deixar Deus dominar o seu coração. Amém? Passa pela primeira porta, que é Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. E diante disso, eu vou temer por quê? Se Deus governa o meu coração. A palavra de Deus vai dizer que só vence o mundo os filhos de Deus, os nascidos de Deus. São esses que vencem o mundo. Amém? O que a gente precisa entender? Quanto maior for as portas que nós iremos entrar, mais firmados em Deus nós precisamos estar. Amém? Se você está pedindo algo extraordinário para Deus, ou se Deus liberou uma palavra extraordinária para você, saiba que quanto mais perto você estiver dessa porta, mais firmado você precisará estar diante de Deus. Por quê? Para que você não venha temer, mas prosseguir. Amém? Glória a Deus. Mais firmado você vai ter que estar em Deus. Para quê? Para que você tenha o coração de Davi e não tenha o coração de Saul. Que quando Deus abre portas grandes, você esquece que foi o Senhor que chamou você, que abriu para você. E você quer agora dominar o seu coração e fazer do jeito que você quer. Deus não fecha portas que Ele mesmo abriu. Mas também Ele não permite que você entre nela de qualquer jeito. Porque tudo na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Amém? As portas estão abertas para quem?
Para quem que as portas estão abertas? Para aquelas pessoas que passaram por Jesus, que entregaram a sua vida de verdade. As portas estão abertas para aqueles que se mantiveram firmes. Como assim? Em Apocalipse, a gente vai ler que a palavra de Deus diz assim para a igreja de Filadélfia, para a igreja como nós: eis que eu coloco diante de ti uma porta, e essa porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar, porque mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que o Senhor está falando para a igreja? Igreja, eu coloco uma porta diante de ti, porque vocês não temeram mesmo com pouca força. Por que vocês não temeram? Porque vocês guardaram a palavra, vocês não jogaram a palavra na lata do lixo. Vocês não deixaram de confessar o meu nome, que está acima de todo nome. Por isso eu coloco uma porta diante de ti. A porta, vão passar pela porta aqueles que passaram por Jesus, entregaram a sua vida de verdade, e aqueles que se mantiveram firmes, mas não temeram. Se você tem estado firme até aqui, deixa eu te dizer, tem uma porta diante de você. Amém? E que ninguém pode fechar. Porque diante das circunstâncias e das lutas, você não negou aquele que liberou a palavra. Você continuou dizendo: eu creio, Jesus. Eu creio. Aquele que se manteve firme. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor nos reposiciona por dentro, na nossa natureza, para a gente se manter firme. Só se mantém firme quem passa por um processo de transformação. Amém? Glória a Deus. Porque o processo de transformação na nossa vida gera a essência verdadeira que a gente precisa. Amém? Então, só se mantém firme, só guarda a palavra quem não oscila entre dois pensamentos. Amém? E quem é que não oscila entre dois pensamentos? Quem tem a sua mente renovada. Quem tem a sua mente renovada, faz o quê? Muda as suas vontades e os seus desejos. Se você tem caído sempre no mesmo erro, sempre no mesmo pecado, sempre, pastora, é que a carne é fraca. É que a carne é fraca, é verdade, a carne é fraca. Mas o Senhor não manda você viver na carne. A carne é fraca, mas a mesma fraqueza que existe dentro de você, existe uma força superior, chamado Espírito. Amém? A carne é fraca, é verdade, ela é fraca mesmo. Então submeta ela ao lugar dela. Amém? Mas o que acontece? Não adianta eu tentar me manter firme, não, porque o povo às vezes é religioso demais. Eu vou aceitar Jesus, amanhã eu já vou mudar minhas vestes, a partir de amanhã eu já sou santa. Não, queridos. Você aceita Jesus, o teu espírito se relaciona com o Espírito de Deus, mas você entra no processo de transformação da sua alma. O que tem na sua alma? Mente, vontades e desejos. Não mude a sua vontade e os seus desejos na força do seu braço. Porque o que prevalece, o que mantém as suas vontades e desejos submetidos ao lugar certo, é quando a sua mente for mudada. Se não existir certos pensamentos na sua mente, as suas vontades e seus desejos vão se submeter à verdade que foi estabelecida. E como é que essa verdade é estabelecida? Palavra e oração. Lá vem a pastora falar de oração. Eu vou te dizer uma coisa: você nunca vai ser transformado se você não orar. Você nunca. Pastora, quem é a senhora para falar isso? A palavra de Deus. Jesus orou. Ele não só orou
como a oração que ele fez, ensinou a gente a orar, é uma oração de relacionamento. O Pai Nosso que estás no céu. Não existe transformação sem oração. Ah, mas eu estou lendo a palavra. Aí você lê a palavra. Aí a palavra diz que nós fomos feitos de forma maravilhosa. Só que a sua visão não vê isso. A sua mente não entende isso. Como é que você vai receber essa palavra? Como é que essa palavra vai entrar no teu espírito? Se você orar. Quando você ora, o teu espírito acessa o Espírito de Deus. Amém? É leitura da palavra e é oração. Nós servimos a um Deus equilibrado. Amém? Você não vai entender na força do seu braço se você não orar e falar: Senhor, revela-me essa palavra. Amém? Você não vai entender o que é nascer de novo se você não orar. Como assim? A Bíblia diz que quem vence o mundo não são os nascidos de Deus. Amém? Quem vence o mundo são os nascidos de quem? De Deus. Então raciocina comigo. Você nasceu da barriga da sua mãe, não foi? Você teve uma história que a sua mãe e seu pai deixou na sua vida, não foi? Pode ter sido uma história boa, pode ter sido uma história ruim, não é verdade? Aí quando você vai para o novo nascimento, você morre. Aquele nascimento que você teve da sua mãe ali, você morreu. Você desceu nas águas ali. E quando você subiu, você estava nascendo de novo. Amém? Agora você estava nascendo em uma nova família, onde o teu pai é Deus. Amém? Os nascidos de Deus vencem o mundo. Amém? Não é os nascidos mais da rejeição. Não é os nascidos mais do abandono. Agora é os nascidos de Deus. Uma identidade de Deus. Uma força de Deus. Um propósito de Deus. Você está entendendo? Por isso você vence o mundo. Por quê? Porque você nasceu de novo, com uma nova identidade. E você não entende isso na sua carne. E você não entende isso só abrindo a Bíblia lá, você vai ler. Mas a revelação vem, é quando você ora e você fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda essa verdade. Impregna no meu coração essa verdade. Se você não aceita o nome que você tem, você não tem autoridade para usar esse nome. Que nome? Jesus. Nome que está acima de todo nome. Você precisa aceitar isso na sua identidade. Amém? E você só se mantém firme se você for transformado. Glória a Deus. As portas estão abertas para quem aceita Jesus e passa por essa porta. Para quem se mantém firme e aceita o processo de transformação. E para quem persevera fazendo a vontade de Deus. Por que que Paulo estava falando para Timóteo: ei Timóteo, não senta não, ativa o dom que existe dentro de ti, porque Deus não te deu espírito de medo. Tem alguém doente na tua casa? Ativa o dom que está dentro de ti. Está passando dificuldade? Ativa o dom que está dentro de ti. Não é para você sentar e esperar a casa cair. A gente não teme. Temer por quê? Se nós somos filhos de Deus e temos que se manifestar como filhos de Deus. Nós temos temido porque nós não temos se manifestado como filho de Deus. Nós não temos se manifestado como filhos de Deus. É hora de levantar e caminhar. Hebreus vai falar assim, que aquele que persevera em fazer a vontade de Deus, vê a promessa se cumprindo. A quarta maneira de você passar pela porta que está aberta para você, é você se manter o foco. Manter o foco. Qual é o seu foco? É um monte de gente querendo fazer um monte de coisa, tendo uma nuvem de ideias.
e não faz nada. Não faz nada. Fica tudo no papel. Não faz nada. Não, mas Deus falou. Agora eu vou pedir para Deus confirmar o que Deus falou. Mantenha o foco. Jesus venceu todas as guerras porque ele manteve o foco. Ele fixou o seu foco, que era fazer a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Temer por quê? Se os nascidos de Deus vencem o mundo. Amém? 1 João 5,4 vai dizer assim, eu já estou terminando. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Quem é que não teme? Aquele que se manifesta como filho de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4. Quem é que vence o mundo? Aquele que se manifesta como filho de Deus. Amém? Esse não teme, porque ele está guardado. Mateus 4:1, para a gente terminar, diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Temer por quê? Se os filhos de Deus vencem o mundo. Como um filho de Deus se manifesta? Nós estamos vendo através do próprio Jesus. Jesus havia jejuado. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais te torna sensível para Deus acessar o teu coração. Amém? E Jesus estava nessa disciplina, jejum. E a palavra de Deus diz que ele teve fome. Então chegou o momento dele ser tentado. E como foi que Jesus se comportou nas tentações? Ele temeu? Jesus temeu? Não. A palavra de Deus mostra bem claro que Jesus não temeu. E ele resistiu a todas as investidas do diabo. E termina dizendo assim, então o diabo o deixa. O diabo E quem vai servir ele? Os anjos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está temendo as coisas porque você não está se manifestando como filho de Deus. Porque você não está se manifestando como filho de Deus. Porque você não está dando as respostas certas.
E porque você não está dando as respostas certas, você não está resistindo ao diabo. E porque você não está resistindo ao diabo, ele está fazendo o que ele quer. Porque o dom que Deus liberou sobre você, ele continua dentro de você. E ele é ativado quando você se posiciona. Quando você resiste, quando você lê a palavra, quando você ora. Quando o diabo se levanta e você diz assim: eu estou guardada no esconderijo do Altíssimo, mal algum vai me tocar, praga alguma vai chegar à minha tenda, e que Satanás perca todas as forças agora, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Que resposta você tem dado para o problema que você tem vivido? Você tem temido? Por que você saiu do esconderijo do Altíssimo? Por que tem tantos líderes sentados no banco? Tantos líderes sentados no banco. E pessoas lá fora que nunca nem ouviram falar de Jesus. Tantos líderes sentados no banco. Não porque eu vou ficar no banco, porque eu tenho medo de pecar amanhã. Porque eu tenho medo de pecar amanhã. Tem medo da carne. Sendo que você tem um poder dentro de você chamado Espírito. Tem medo da carne. Você é só ler a palavra e tomar posse dessa palavra. O mundo está esperando os filhos de Deus se manifestar. Os filhos de Deus que podem ser batizados em novas línguas e não têm buscado novas línguas. Aí sabe o que acontece? O diabo vem para dentro da igreja e fica imitando a língua que você não quer. O espírito de engano. Porque aos filhos é dado tudo. E os filhos rejeitam tudo que o pai faz. Senhor, as portas estão abertas? Estão. Se reposicione. Ou teu Deus não pode curar câncer essa noite. Ele não pode fazer milagres essa noite. O que o Senhor não pode fazer? O que o Senhor não pode fazer? Você já sabe que Ele pode fazer tudo. Agora, o que você tem que fazer? Para você não temer mais. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E essa noite, o Senhor está nos chamando para o esconderijo do Altíssimo. O Senhor está nos chamando para um reposicionamento. O Senhor está nos chamando para a gente se manifestar como filhos de Deus. O Senhor está nos chamando para a gente lembrar da palavra. Qual é o teu posicionamento sobre o problema que você está vivendo? Pastor, eu não posso fazer nada sobre esse problema. Então, entrega ele na mão de Deus e vai ajudar pessoas. Deixa Deus cuidar do teu problema. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Descansa. Se Deus falou que a tua casa não ia se perder, essa porta de salvação está aberta. Descansa. Descansa. Caminha. Ativa o dom que está dentro de você. Que dom? De ser filho de Deus. Existem rios de águas vivas dentro de você parado e gente morrendo do seu lado. Porque você tirou os olhos do lugar. Temer por quê se você está guardado? Se tem um Deus que te guarda. Se tem um Deus que te fortalece. Se você pode abrir a sua boca agora e dar ordens. Você pode fechar os seus olhos agora. E você pode se reposicionar aí no lugar que você tem que se reposicionar dentro de você. Você pode aí no seu lugar ativar o dom que existe dentro de você. Você pode aí no seu lugar lembrar que os nascidos de Deus, você é nascido de Deus, então você vence o que é carnal. Você vence a maldade do mundo. Você vence aquilo que te perturba. Você pode nesse momento, é você e Deus agora.